Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol de Chicago brilhava timidamente por trás dos arranha-céus, mas no bairro operário de Anel Sul os becos eram animados, fervilhando de vida e atividade. Nesse ambiente familiar, o supermercado fresco e fácil serviu de refúgio para os moradores locais, um lugar onde as pessoas vinham comprar vegetais frescos, conservas ou simplesmente trocar algumas palavras com o proprietário. Naquela manhã, Tasha Williams, uma mãe solteira na casa dos 30, empurrava cuidadosamente seu carrinho de compras. Seus olhos cansados, mas determinados, vigiavam o filho. Ethan, um menino autista de 8 anos, absorto em um pequeno livro de dinossauros que apertava contra o peito. Cada movimento de Tasha era medido, calculado para não chamar a atenção e evitar conflitos com outros clientes. A vida não tinha sido gentil com ela, mas ela conservava a força silenciosa que a definia. Enquanto escolhia tomates maduros, um grupo de adolescentes entrou no supermercado. A entrada barulhenta fez Ethan estremecer e apertar o livro com mais força. Os jovens pareciam estar procurando briga, rindo alto e empurrando os clientes para se impor. Um deles, um garoto de cabelo curto e olhar debochado, aproximou-se de Tasha e disse: "Ei senhora, anda logo. Queremos passar." Tasha deu um passo para trás, surpresa e intimidada. "Com licença", murmurou tentando manter a calma. Mas o assédio estava apenas começando. Os adolescentes riram de sua hesitação, impedindo-a de seguir seu caminho. Naquele instante, a porta do supermercado se abriu com um tilintar metálico. Um homem alto e atlético entrou, vestindo uma camiseta preta simples e calças de moletom. Seu nome era Marcus Johnson. Seu olhar penetrante percorreu imediatamente a cena. Os adolescentes valentões, a mãe assustada e o menino silencioso. Marcus permaneceu em silêncio a princípio. Observou-o avaliando cada movimento, cada intenção. Sabia que uma única palavra ou gesto poderia mudar o rumo daquele confronto. Sua vida como lutador o preparara para esses momentos, mas o que o motivava não era a vitória sobre alguém, era proteger os inocentes. Seus olhos se fixaram em Tasha, que tentava esconder a preocupação por trás de um sorriso frágil. Ele imediatamente percebeu a urgência da situação. O ar pareceu ficar pesado, e o zumbido do supermercado quase desapareceu, como se todos estivessem prendendo a respiração. Marcus deu um passo à frente, o chão rangendo levemente sob suas botas. Em um tom calmo, porém firme, ele disse: "Deixe-a em paz." Um silêncio sepulcral tomou conta do supermercado. Os valentões paralisaram, surpresos com a voz grave e confiante daquela estranha. Tasha, por sua vez, sentiu uma onda de alívio a invadir. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que não estava sozinha. Mas Marcus sabia que palavras sozinhas talvez não bastassem. Ele estava pronto. Aquele dia, naquele pequeno mercado de Chicago, mudaria tudo para todos. O que parecia uma manhã comum se transformaria em um momento de coragem e dignidade que marcaria suas vidas para sempre. Um silêncio sepulcral tomou conta do supermercado após a voz firme de Marcus. Os valentões, surpresos, trocaram olhares confusos. Um deles, o mais alto, deu um passo à frente com um sorriso debochado. "E quem é você para nos dizer o que fazer?" Marcus não se mexeu um centímetro. Sua postura era ereta, imponente, mas calma. Respirou fundo antes de responder com voz clara e pausada: "Eu me recuso a ficar de braços cruzados quando pessoas inocentes estão ameaçadas. Deixem essa mulher e seu filho em paz." O garoto caiu na gargalhada, achando que Marcus estava blefando. Seus amigos o seguiram, formando um círculo ao redor da mãe e do filho, como se quisessem cercá-los. Mas Marcus não demonstrava medo algum. Seu olhar era firme, determinado, e cada movimento de seu corpo expressava uma confiança silenciosa que quase imediatamente intimidou os adolescentes. Tasha sentiu o coração disparar no peito. Estava com medo, mas observava Marcus com admiração e um imenso alívio. Pela primeira vez, sentiu que alguém iria protegê-la e ao seu filho. "Obrigada. Eu não sei o que teria feito", murmurou ela. Marcus assentiu com a cabeça sem desviar o olhar dos valentões. "Você não precisa de mim. Você simplesmente merece passar o seu dia em paz." O mais arrogante dos adolescentes deu um passo à frente e tentou empurrar Marcus, um gesto que visava testar sua reação. Mas Marcus, com perfeito controle do corpo e equilíbrio, não se moveu um centímetro. Ele segurou o pulso do garoto com delicadeza, mas com firmeza, e olhou-o diretamente nos olhos. "Não estou procurando briga, mas protejo aqueles que não podem se defender." Um silêncio pesado se instalou. Os valentões trocaram olhares constrangidos.
A confiança e a compostura de Marcos eram contagiantes e, de repente, a arrogância deles pareceu desaparecer. Alguns baixaram os olhos, outros deram um passo para trás, percebendo que aquela briga não era como haviam imaginado. Ethan, ainda segurando o livro, observava Marcos com fascínio. Em seus olhos brilhava admiração por aquele homem que não se intimidava e que defendia sua mãe sem violência, apenas com sua presença e coragem. Por fim, um dos adolescentes murmurou, mais para si mesmo do que para Marcos. Nós talvez devêssemos ir. E lentamente o grupo se retirou, o riso zombeteiro desaparecendo, substituído por um desconforto palpável. Tasha respirou fundo, soltando um suspiro de alívio. Marcos soltou o pulso da adolescente e se virou para ela e Ethan. Agora está tudo bem. Você está em segurança. Para Tasha, aquele momento não foi apenas um alívio imediato. Foi a prova de que ainda existiam pessoas dispostas a defender os outros, sem esperar nada em troca. E para Marcos, essa luta silenciosa serviu como um lembrete de que a coragem nem sempre se resume à força bruta, mas sim à determinação de proteger os inocentes. A calma retornou ao supermercado, mas o dia mal havia começado, e os laços inesperados que acabavam de se formar marcariam a vida de todos por muito tempo. Depois que os valentões foram embora, o ar no supermercado ficou mais pesado, carregado com uma mistura de alívio e nervosismo. Mas Marcos sabia que não tinha acabado. Aqueles adolescentes não eram do tipo que desistiam facilmente, e o supermercado ainda não era completamente seguro. Tasha, ainda tremendo, empurrou o carrinho um pouco mais adiante, segurando Ethan junto a si. Ela olhou ansiosamente para a entrada, temendo que os valentões voltassem. Marcos, Ela começou, mas ele a interrompeu gentilmente. Não se preocupe. Fique perto de mim. Marcos caminhava lentamente pelo corredor central, seus olhos percorrendo cada canto. Ele notou alguns clientes olhando para ele com curiosidade, alguns até com admiração. Entre eles, um senhor idoso sentado perto do caixa sussurrou. Esse homem, ele é diferente. Enquanto isso, os adolescentes estavam do lado de fora, atrás da vitrine. O mais alto deles, visivelmente magoado pela humilhação, encarou Marcos com os punhos cerrados. Fez um gesto discreto para os amigos. Marcos pressentiu a intenção deles antes mesmo de entrarem. Sua experiência como lutador permitia-lhe ler intenções pela linguagem corporal. Estavam tentando intimidar e provocar um confronto. O coração de Tasha batia forte. Ethan segurava a mão da mãe com firmeza, os olhinhos cheios de preocupação. Mas Marcos permanecia calmo e imponente, a respiração constante e o olhar fixo na entrada. Se você realmente quer resolver isso aqui e agora, estou pronto, disse ele com voz calma, mas cada palavra vibrava com uma autoridade inegável. Os adolescentes finalmente entraram, mas sua arrogância havia diminuído. Eles tiveram o cuidado de não se aproximarem muito depressa. Marcos, ainda imóvel, não demonstrava nem medo nem raiva. Sua mera presença era suficiente para manter a tensão. O menor dos amigos tentou se aproximar de Tasha para intimidá-la, mas Marcos deu um passo à frente, bloqueando o caminho com o corpo. Com um gesto preciso e não violento, ergueu a mão como que a dizer: pare. Tudo isso pode terminar agora, pacificamente. O silêncio reinou mais uma vez. Os valentões hesitaram, sem saber como reagir a alguém que se recusava a ser intimidado. Os clientes do supermercado, alguns tremendo, observavam a cena, cientes de que uma única palavra ou movimento poderia desencadear uma escalada da violência. Então Marcos fez algo que surpreendeu a todos. Ele baixou ligeiramente a postura, um sinal de não agressão, e disse: você tem uma escolha. Pode ir embora agora e manter sua dignidade, ou pode continuar e perder muito mais do que alguns minutos de orgulho. Os adolescentes trocaram olhares. A tensão era palpável. Um deles sussurrou: nós talvez devêssemos deixar isso para lá. Por fim, recuaram lentamente, humilhados, mas conscientes de que não podiam vencer aquela batalha. O medo de um confronto real e a força silenciosa de Marcos haviam virado o jogo. Tasha, ainda tremendo, ajoelhou-se ao lado de Ethan e sussurrou: obrigado. Nem sei como te agradecer. Marcos deu um leve sorriso e colocou a mão no ombro de Tasha. Façam o que importa. Mantenham-se unidos e sejam fortes. Isso sim é verdadeira coragem. Conforme os adolescentes saíam do supermercado, a tensão foi diminuindo gradualmente. Mas Marcos sabia que na vida, as dificuldades nunca terminam após uma única briga. Naquele dia, ele havia protegido uma mãe e seu filho, mas a verdadeira lição ia além do supermercado. Coragem e dignidade podiam mudar vidas, às vezes com um único gesto. Mesmo depois que eles saíram,
o ar no supermercado continuava carregado de eletricidade. Os clientes cochichavam entre si, alguns olhando para Marcos com uma mistura de curiosidade e admiração, outros ainda chocados com a tensão que acabavam de vivenciar. Os valentões, humilhados, mas ainda irritados, reapareceram à porta. Desta vez, seu andar era mais cauteloso, mas a arrogância permanecia em seus olhos. O mais alto deles, Derek, tomou a palavra. Ei, ainda não terminamos. Você acha que ganhou só porque é alto e musculoso? Marcos, calmo mas atento, olhou Derek diretamente nos olhos. Seu olhar, intenso e firme, não deixava margem para dúvidas. Ele estava pronto para se defender, mas não para atacar. Não estou procurando briga, disse Marcos lentamente. Mas vou proteger essa mãe e seu filho, custe o que custar. Você é livre para fazer suas próprias escolhas. Derek, incomodado com a resposta, deu um passo à frente, mas Marcos não recuou. Cada músculo do seu corpo estava tenso, pronto para reagir, mas sua força era silenciosa, contida. Ele não gritou, não ameaçou, sua autoridade natural era suficiente para inspirar respeito. Enquanto um garotinho trêmulo no corredor observava a cena se desenrolar, Ethan apertou a mão da mãe. Marcos percebeu o gesto e olhou rapidamente para o menino. Uma faísca de compreensão brilhou nos olhos de Ethan. A verdadeira força não reside em atacar, mas em proteger. Frustrado, Derek tentou algo. Empurrou Marcos pensando que provocaria uma reação violenta. Mas Marcos, valendo-se de sua experiência em lutas, segurou seu braço calmamente e o imobilizou sem lhe causar qualquer dor. Chega, disse ele com voz firme, mas calma. Olhe para mim. É isso mesmo que você quer fazer? Confrontar alguém que não quer te machucar, mas sim proteger os outros? Um silêncio pesado se instalou. Derek sentiu medo e respeito crescerem dentro de si. Os outros adolescentes, vendo o amigo contido com impressionante controle, começaram a se afastar hesitantes. Marcos soltou Derek gentilmente, mas seu olhar nunca se desviou dele. Você sempre tem uma escolha, mas precisa aprender que a violência nunca vence. Derek, vermelho de vergonha e humilhado, sussurrou aos seus amigos. Para onde? Para onde isso está indo? E desta vez eles saíram do supermercado para sempre. O riso zombeteiro substituído por um silêncio constrangedor e olhares desviados. Tasha sentiu as pernas fraquejarem e sentou-se em um caixote vazio, ainda tremendo. Ela olhou para Marcos com os olhos cheios de lágrimas de gratidão. Obrigado. Você salvou meu filho e a mim. Marcos colocou a mão no ombro dele e respondeu suavemente. Você não precisava de mim. A força existe dentro de cada um de nós, mas às vezes, você só precisa de alguém para lembrar aos outros o que significa dignidade. Ethan, com os olhos brilhando, olhou para Marcos com admiração. Para ele, aquele momento estava gravado para sempre. A verdadeira força não reside no medo ou na violência, mas na coragem, na compaixão e na capacidade de proteger aqueles que precisam. A calma retornou ao supermercado, mas para Tasha e Ethan, e até mesmo para os valentões que haviam fugido. Aquele dia seria para sempre marcado pela coragem de um homem que não buscava nada além de fazer o que era certo. O silêncio havia retornado ao supermercado, pontuado apenas pelo som fraco dos caixas registradoras e carrinhos. Mas a atmosfera havia mudado. Aquele lugar, que fora palco de medo e tensão, agora vibrava com uma nova energia, a do respeito e da gratidão. Tasha ajoelhou-se ao lado de Ethan com as mãos trêmulas e respirou fundo. Uma onda de alívio a invadiu. Seu filho a olhava, os olhos arregalados, como se compreendesse que algo monumental acabará de acontecer. Mãe, ele era forte, murmurou Ethan com a voz tímida, mas cheia de admiração. Tasha deu um sorriso fraco, com lágrimas nos olhos. Sim, e gentil. Ele nos protegeu. Marcos, de pé no centro do corredor, observava a mãe e o filho. Ele nunca buscará reconhecimento, mas ver o efeito que suas ações tinham sobre eles lhe trazia uma tranquila sensação de satisfação. Para ele, a verdadeira vitória não estava em ter afastado os valentões, mas em ter restaurado a segurança, a dignidade e a esperança daqueles que precisavam. Alguns clientes, testemunhas da cena, aproximaram-se timidamente. Uma senhora idosa, segurando sua sacola de compras, disse: Obrigado, pelo que você fez. Você nos mostrou o verdadeiro significado de coragem. Marcos acenou com a cabeça, humildemente. Às vezes, tudo o que é preciso é agir na hora certa. Cada um de nós pode fazer a diferença. Tasha, recuperando a confiança, voltou-se para Marcos. Como poderemos agradecer-lhe? Ele sorriu gentilmente. Vivendo com coragem e compaixão. Ensine seu filho que o medo não é desculpa para não agir quando alguém precisa de ajuda. Ethan, ainda segurando seu livro sobre dinossauros, olhou para ele com admiração.
Marcos se abaixou um pouco para ficar na mesma altura que ele. Veja bem, Ethan, coragem não é só lutar. É proteger, ajudar e fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Tasha sentiu uma nova inspiração invadir seu coração. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que um futuro melhor era possível. Ela sabia que naquele dia, graças a Marcos, ela e seu filho não só haviam sido protegidos, como também haviam recebido uma lição que os acompanharia por toda a vida. Ao sair do supermercado, Marcos foi observado pelos clientes e por Tasha em silêncio, mas com gratidão. Ele não buscava agradecimentos nem glória. Simplesmente havia cumprido seu propósito, fazer a diferença. E na vizinhança, essa história se espalhou rapidamente. O nome de Marcos tornou-se sinônimo de coragem e honra, um exemplo a ser seguido por todos. Uma mãe solteira e seu filho haviam recuperado a segurança e, graças a um homem determinado, descobriram que a verdadeira força reside no coração e em ações justas. Naquele dia, naquele pequeno supermercado de Chicago, um simples encontro mudou vidas para sempre. E para Tasha e Ethan, o mundo se tornou um pouco mais seguro, um pouco mais iluminado, um pouco mais justo.